você conhece, canta com a gente, diga: ao amanhecer, brilha a tua luz e me dá direção, então adorarei. O que a gente faz, vai? Confiarei em ti, te louvarei até o anoitecer, esperarei em ti, és tudo que eu preciso pra viver. Quero ouvir você, vai! Jesus, tu és o único caminho, eu sei. Não importa o que vão dizer de mim, eu confio em ti. Adorarei, pra sempre te louvarei, por tudo que tens feito para mim, eu confio em ti. Celebramos ao teu nome, Jesus. Diga: ao amanhecer, ao amanhecer, brilha a tua luz e me dá direção, então adorarei. Diga: confiarei em ti, confiarei em ti, te louvarei até o anoitecer, esperarei em ti, és tudo que eu preciso pra viver. Jesus, tu és o único caminho, eu sei. Não importa o que vão dizer de mim, eu confio em ti. Adorarei, pra sempre te louvarei, por tudo que tens feito para mim, eu confio em ti. Com muita fé, diga: firme estou, firme estou. Continuo crendo, mesmo na dor, continuarei cantando. Me libertou de todas as cadeias, Por isso eu continuarei cantando ao Senhor. Firme estou, eu continuo crendo, mesmo na dor, continuarei cantando. Me libertou de todas as cadeias, por isso eu continuarei cantando. Eu quero ouvir a igreja declarando: Jesus, tu és, Jesus, tu és. o único caminho, eu sei. Não importa o que vão dizer de mim, Eu confio em ti, eu confio. Pra sempre te louvarei, tudo que tu disseste para mim, eu confio em ti. Quero ouvir a igreja declarando: firme estou, diz igreja, diz: firme estou, continuo, crendo, mesmo na dor. continuarei cantando. Diga: me libertou, me libertou, De todas as cadeias, por isso eu continuarei cantando. Vou contar pra você o segredo do salmista. Sabe qual é o segredo do salmista na Bíblia? É continuar cantando. Sabe por quê? Eu nunca li nenhum salmo que não tenha pelo menos um versículo de dor. Eu não li nenhum salmo que não tenha pelo menos um versículo de adversidade. Eu não li nenhum salmo que não tenha pelo menos um versículo de adversários. Mas todos os salmos que eu li tinham vários versículos de vitória, tinham vários versículos de júbilo, tinham vários versículos de alegria. Sabe o que isso significa, meu irmão? Firme eu estou no Deus da minha salvação, e por isso eu continuo cantando. Talvez você tenha notado
que esse foi o segredo para vencer 2020. E cá nós estamos, dia 1º de janeiro de 2021, cantando, louvando, adorando a Deus, vivos, cheios do Deus da salvação. Vivo estou, continuo crendo, mesmo na dor, continuarei cantando. Ele me libertou de todas as cadeias, por isso eu continuarei. Vai, diz, Jesus, tu és o único caminho, eu sei. Não importa, não importa o que vão dizer de mim, eu confio. Celebra, Deus, adorarei, pra sempre te louvarei, por tudo que para mim, eu confio em ti. Celebramos ao nome do Senhor. Aqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus, faça muito barulho. Boa tarde, Getsemane, graça e paz. Bem-vindo à nossa segunda sessão do Congresso Fogo e Poder. Esse congresso que realmente é sobrenatural. Hoje pela manhã começou o nosso congresso com o nosso apóstolo abrindo, não é, as ministrações. Ele ministrou sobre fogo e poder sobrenatural. Se você não assistiu essa ministração, nós temos aí no nosso canal o nosso link para te direcionar para essa ministração, tá bom? Então olha só, corre lá, pega essa primeira palavra, porque Deus tem muito para você. Quero te dizer como é que vai ser a dinâmica do nosso congresso. Como é que nós vamos fazer? Nós estamos com os nossos cultos online, tá certo? Nós não estamos presencial, porém, nós temos uma ação maravilhosa aqui. Amanhã, a partir das 9 da manhã até as 17h30, nós temos uma tenda de oração. Essa tenda você vai vir aqui, vai receber uma oração de proteção, oração de cura, oração para transformação de vida. E também vai receber um frasco de óleo ungido para você levar, ungir a sua casa, ungir o seu enfermo, ungir as coisas que você precisa para que Deus possa agir na sua vida. Essa tenda vai estar armada amanhã, durante o dia todo, vai estar armada na terça-feira, dia 16, o dia todo, e na quarta-feira, dia 17, com o encerramento do congresso à noite, no culto online, tá bom? Então olha só, fica ligado porque o congresso tem culto online à noite, mas durante o dia tem ações da igreja. Essa é uma oferta que nós estamos dando para a nossa cidade, orando por aqueles que estão cuidando de nós, orando pelos médicos, orando também pelos enfermos, tá certo? Hoje nós vamos ter a nossa segunda sessão do congresso, mas antes eu queria te dizer que às 14 horas dessa segunda-feira, dia 15, tem um lançamento maravilhoso do clipe novo da Getsemane Worship, com participação do Jet Teens, no nosso canal, tá bom? 14 horas, horário de Manaus, o nosso canal maravilhoso, o clipe Reinas Sobre Mim. E agora vamos receber com muita alegria esse homem de Deus que vai trazer uma palavra poderosa para você. Ele hoje está em Campinas, tá certo? Da igreja Sara Nossa Terra. Ele já esteve conosco presencialmente e agora estará aí online comigo e com você na sua casa. Vamos receber com honra de profeta, Bispo Fabiano Gomes. Seja bem-vindo, meu bispo. Olá, queridos, paz, graça e paz, Igreja do Avivamento. Deus abençoe vocês, sua casa, sua família, seu lar. Estou muito feliz em chegar na Igreja Getsemane, em falar com vocês. Estou com muita saudade, gostaria de estar presencial com vocês. Agora eu moro em Campinas, São Paulo. Deus me deu uma nova geografia, um novo desafio. E eu quero agradecer muito ao apóstolo Marco e ao apóstolo Kedman e essa igreja maravilhosa de Getsemane que está no meu coração. Nós amamos vocês
e que estamos crendo num tempo grandioso, um tempo maravilhoso, um tempo abençoado, um tempo próspero. Estou aqui passando para declarar sobre sua vida, declarar sobre sua casa e sobre sua família, que o poder de Deus vai te encontrar, que a palavra de Deus vai te encontrar, que a presença de Deus vai te encontrar, que nenhum mal te sucederá. Eu declaro essa palavra sobre sua vida. Nem praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa, na tua família. Você vai ser guardado, protegido, livrado e abençoado no nome do Senhor Jesus. Passando para abençoar nossa cidade de Manaus, que é a terra do avivamento, que Deus possa fortalecer nossa igreja, nosso povo, fortalecer nossa cidade e abençoá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, mas eu quero falar hoje com vocês sobre, em meio aos momentos mais adversos que nós temos, em meio às maiores barreiras da nossa vida, em meio às maiores guerras da nossa vida, a pergunta mais importante é: o que eu estou vendo? A minha visão, a maneira de enxergar, a maneira de ver é a base da minha fé. Como eu enxergo, como eu vejo, para onde eu estou olhando, define muito. Para onde eu estou olhando define o meu destino, o destino da minha casa, o destino da minha família, o destino do meu casamento, o destino dos meus negócios e dos meus empreendimentos. Em meio a tempos tão adversos, em meio a tempos tão contrários, a coisa mais importante para mim e para você é para onde estamos olhando, onde estão nossos olhos. Porque onde estão nossos olhos, nossos pés serão conduzidos para lá, nossa alma será conduzida para lá, nossas emoções serão conduzidas para lá. E eu quero começar lendo com vocês o livro de Isaías capítulo 6, versículo 1. Olha o texto de Isaías 6, versículo 1, diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías está falando num ano difícil, num tempo adverso, num tempo contrário, num tempo de adversidades. A morte é a maior violência da vida, o último inimigo a ser vencido, como diz a palavra. E o texto de Isaías 6 diz: no ano da morte do rei Uzias. E o rei Uzias foi um rei muito temente a Deus, que andou nos princípios do Senhor, que andou nos mandamentos do Senhor, andou focado em Deus. E aí o profeta diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia! Eu vi o Senhor assentado, diz a palavra aqui, ó. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a glória, toda a terra será cheia da sua glória. E as bases do templo limiar se moveram, e uma voz do que clama, a casa se encheu da fumaça. Que coisa, querido, que experiência sobrenatural. O profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, no ano da dificuldade, no ano da luta, no ano do problema, isso nos arremete muito o tempo adverso que nós estamos vivendo, um tempo de tamanhas batalhas, um tempo de tamanhos enfrentamentos, de tamanhas lutas, de tamanhas guerras. É nesse tempo que eu quero te dizer que a coisa mais importante que Deus está olhando para mim e para você, o Espírito Santo, os anjos de Deus, eles estão cuidando para onde estão meus olhos. Porque os olhos são a lâmpada da alma. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que você está enxergando em meio a esse tempo? Num tempo adverso, num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de perda, de rupturas, de romper situações. Isaías está dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E eu quero profetizar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, que neste tempo, um tempo adverso, um tempo de luta, um tempo de batalha, nesse tempo tua casa vai ver Deus, tua família vai ver Deus, teus negócios vão ver Deus. Deus continua no trono, Deus continua no controle, Deus continua reinando, sua casa, sua família, seu casamento, suas finanças, seu ministério, sua liderança. Deus está no trono. Isaías diz: no ano da escravidão, no ano da sequidão, no ano da ruptura, no ano da dor, no ano da dificuldade, no ano da morte do rei Uzias,
eu vi o Senhor. Ele não diz só eu vi o Senhor assentado. Sentado é posição de domínio, posição de governo, posição de reinado. Ei, queridos, eu quero profetizar sobre sua vida que você vai ver Deus. Deus vai se manifestar na sua vida. O Espírito de Deus vai manifestar na sua casa, na sua família e no seu lar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar que a presença de Deus vai encher. Olha, a Bíblia diz que ele viu os anjos, ele viu os querubins, ele viu a glória, ele viu a voz e a casa se encheu. E eu quero dizer que a tua casa vai ser cheia da glória de Deus. Tua família vai ser cheia da glória de Deus. Nesse tempo de luta, nesse tempo de dor, nesse tempo de más notícias, tua casa será cheia da glória de Deus. O meu desafio e o seu desafio, a questão é o que eu estou vendo em meio à adversidade. Como diz Jeremias, no ano da sequidão o justo não deixa de dar seu fruto. Tudo quanto fizer prosperará. Minha oração por mim, por você, por nós, para a igreja Getsemane, por Manaus, por a liderança que está aí, por os irmãos, para os negócios, para as empresas, é que em meio a todos esses movimentos, você tenha os teus olhos colocados em Deus, colocado na presença de Deus, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Os olhos de Isaías viram a Deus, queridos, e tudo mudou. Até o capítulo 5, Isaías é um estilo de gente. Agora Deus está levantando um profeta messiânico, um profeta que deu destino, um profeta que embasou todo o cristianismo, o evangelho, a palavra de Deus, mudou o seu tempo, a sua vida. E neste tempo, no meio do caos, é a hora que Deus faz separação, é a hora que Deus ajusta, é a hora que Deus põe em ordem. E Deus está ajustando tua vida, Deus está ajustando tua casa, ajustando tua família, ajustando teu chamado, ajustando teus olhos estão sendo elevados ao Senhor, e você vai ver a glória de Deus, você vai ver a presença de Deus, você vai ver o poder de Deus, o poder do Espírito Santo vai te encontrar, e tudo vai mudar. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai passar pelo meio do fogo e ele não vai te queimar. Vai passar pelas águas e não vão submergir. Os ventos vão bater na casa, como diz a Bíblia. Bate vento, bate tempestade, mas ela não vai cair. Não vai cair por quê? Porque ela está vendo Deus. Porque os olhos estão postos em Deus. Porque os olhos estão postos no Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Você pode achar alguém perto de você e apontar para ele e diga: tua casa vai ver Deus, tua família vai ver Deus, teus negócios vão ver Deus, teu ministério vai ver Deus. E diz para ele: depois que os teus olhos verem Deus, em meio às dificuldades, teu coração será fortalecido, tua alma será fortalecida, tua mente será fortalecida e você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Nesse tempo nasceu o profeta, logo depois uma voz clamou do céu dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ei, quando alguém vê Deus, nada mais é obstáculo. Quando alguém vê o chamado, vê Deus no trono, Deus governando, Deus reinando, quando a glória de Deus enche o templo, quando a glória de Deus enche a vida, enche a mente, não tem espaço para o medo, não tem espaço para dúvida, não tem espaço para incerteza. O coração é cheio, a alma é cheia. Eu quero profetizar que seu coração será cheio da glória de Deus, sua mente será cheia da glória de Deus, suas emoções serão cheias da glória de Deus, que o poder do Espírito Santo vai marcar sua vida e você viverá o sobrenatural. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Levanta a sua mão comigo e diga: eu recebo em nome de Jesus. Recebe, Getsemane, a glória de Deus vai encher você. Recebe líderes, recebe pastores, recebe homens e mulheres de Deus. Teus olhos serão recolocados no Deus Todo-Poderoso que está assentado, governando, reinando. Ele continua no trono, nada mudou, ele continua sendo Senhor, ele continua governando. Só não permita que os teus olhos se percam, só não tire os teus olhos de Deus. Falando sobre isso ainda, queridos, eu quero que você vá comigo para o livro de Gênesis capítulo 13. Olha que coisa forte esse texto da palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, versículo 14. Gênesis 13, capítulo 13, versículo 14. Esse texto mostra quando Abraão começou a jornada de fé.
Abraão começou sua jornada de fé e Abraão, Ló vai com ele. Gênesis 12, Abraão parte para o desconhecido, parte para viver o sobrenatural, parte para viver em fé, e Ló vai com ele. No capítulo 13, já tem a primeira ruptura no chamado de Abraão. Abraão sofre uma ruptura, seu parente, seu sobrinho Ló, há uma contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Abraão está começando tudo, um tempo novo, um tempo adverso, e aí Abraão tem uma ruptura. Ló vai embora, Ló escolhe as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e vai embora. Quando Ló acaba de vir embora, olha o versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Depois que Ló se separou dele, depois que Ló foi embora de Abraão, Deus apareceu para Abraão, Deus falou com Abraão, e Deus falou que depois que Ló foi embora, Deus disse para Abraão, Deus falou com Abraão, ergue os teus olhos, aleluia. Eu estou aqui nessa noite para te dizer, ergue teus olhos, meu irmão, redireciona a tua visão, redireciona teu foco, redireciona o teu olhar. Olha, Deus diz para Abraão, ergue os teus olhos de onde você está. De onde você está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Deus falou, da onde você está, da posição que você está. Abraão tinha acabado de ter sofrido uma ruptura. Abraão tinha acabado de ter sofrido uma perda, um golpe. Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca perdeu uma questão familiar, financeira, profissional, um discípulo, uma célula, uma igreja? Ei, as rupturas. Deus, a coisa mais importante não é a coisa mais séria, não é o que foi, é como você fica, depois de uma ruptura. O texto de Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi Deus, eu vi o Senhor assentado no trono, e eu vi o Senhor governando, e a sua glória encheu, e quando a glória encheu, veio o desafio, e Isaías disse sim, e agora, quando Abraão começa a jornada, Ló vai embora, e Deus aparece para ele, ergue teus olhos, ergue teus olhos. Eu estou aqui como uma palavra profética da parte de Deus, para te dizer, não deixa a dor, não deixa os golpes, não deixa as más notícias abaixarem os teus olhos, tirarem os brilhos dos teus olhos. É tempo de avivar, é tempo de incendiar, é tempo de crer, de confiar em Deus, de confiar na palavra de Deus. Deus continua no trono, aleluia. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Olha para a pessoa do seu lado, acha alguém aí e diz, ergue teus olhos, meu irmão, ergue teus olhos, de onde você está, enxerga o Oriente, enxerga o Ocidente, enxerga tudo. Aí Deus diz assim, olha o versículo, Deus diz para ele, versículo 15, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, de maneira que se alguém conseguir contar o pó da terra, então também contará a tua descendência. Deus, do golpe, da ruptura, da perda, do prejuízo, Deus falou para ele, você está aí, de onde você está, enxerga toda essa terra. Da prejuízo, você tem que enxergar a promessa. No meio do golpe, você tem que enxergar a promessa. No meio das rupturas da vida, dos prejuízos da vida, você tem que enxergar o que Deus prometeu, porque mesmo que as circunstâncias adversas mudaram, Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, Deus continua governando, e a promessa de Deus não vai voltar atrás. Deus não é para homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus prometeu, Deus vai te dar. Deus está falando, olha para ela, Abraão, olha de onde você está, querido. Eu estou aqui no meio, talvez, das momentos mais delicados da sua vida. Olha para o Senhor, tenha teus olhos postos na promessa, teus olhos brilhando pela promessa. Deus falou para ele, de onde você está, vê toda essa terra, contempla, enxerga. É a mesma expressão que Isaías, eu vi o Senhor, eu vi, o rei Uzias morreu, mas eu estou vendo Deus. O comércio está difícil, mas eu estou vendo Deus. A saúde não está melhor, mas eu estou vendo Deus. Eu estou vendo Deus assentado, Deus governando, Deus reinando, e assim Deus vai manifestar na sua vida. Olha o versículo 17, aí Deus diz para ele, levanta e percorre a largura e o comprimento dessa terra que eu te dei, que eu te darei. Levanta e percorre. Ele só tem força para correr, para percorrer quem tem capacidade de enxergar de onde está, enxergar a promessa, enxergar o propósito. E eu estou aqui para declarar, querido, ergue teus olhos. Por mais adverso que estejam as situações,
por mais contrária que esteja a circunstância, olha para o Senhor, olha para a promessa, olha, dá brilho ao chamado, dá brilho ao propósito, deixa queimar a fé, dá brilho ao teu chamado. Deus quer que os teus olhos estejam totalmente colocados neles. Posso ouvir um amém, gente? Posso ouvir um amém? Aleluia, dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, aleluia. Olha, querido, continuando nisso ainda, o livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: meu servo é morto. Moisés morreu, fechou o ciclo, encerrou. Aí ele diz: e você agora dispõe-te agora e passa o Jordão, tu e todo este povo, e a terra que dou aos filhos de Israel. Olha, queridos, em meio a um momento tão doloroso, um momento tão desafiador, e um momento tão guerreiro, e um momento de tamanha guerra, Moisés morreu, era o libertador, era o patriarca, e aí Deus aparece para Josué, Deus aparece para Josué e diz: Moisés morreu, o ciclo encerrou, e agora você levanta e atravessa o Jordão e vai para a promessa, para a terra que eu prometi a todo este povo, a terra que eu dou. E numa causa Deus está falando de promessa, e Deus está redirecionando os olhos, Deus está redirecionando o comportamento, Deus está redirecionando o propósito. Queridos, momentos de conflitos, golpes e tragédias são mudanças de estações. Deus chegou para Josué e falou assim: ei, tem uma nova estação, Josué cumpriu, agora é contigo, atravessa o Jordão, muda a estação, muda o ambiente. O povo estava parado, chorando por causa de Josué. Ele falou: eu entendo, mas muda a face, muda a circunstância, avança, porque depois do Jordão tem colheita para vocês, tem avanço para vocês. Ei, Deus redireciona Josué, Deus ajusta em meio ao caos. Deus levanta a liderança de Josué. Deus está te levantando nesse tempo, Deus está levantando teu chamado, Deus está no meio do caos, Deus está te levantando para corresponder ao chamado, para ser um missionário, um pastor, um obreiro, um guerreiro, um líder de célula, para abrir igrejas. Deus está te levantando para prosperar no teu negócio, na tua família, nos teus negócios. Deus está chamando você para ser próspero. Deus está chamando você para posicionar no teu negócio e avançar no teu negócio. Recebe essa palavra, querido. Depois da morte de Moisés, Deus apareceu e falou: levanta agora, levanta e anda, levanta e vamos buscar, vamos viver o sobrenatural, vamos viver o tempo novo, vamos viver um tempo, vamos viver experiências novas. Eu quero profetizar sobre sua vida em nome do Senhor Jesus, que você vai viver o novo ciclo, você vai atravessar o Jordão. Eita, você, sua casa, sua família, além do Jordão, antes do Jordão, só tem Egito e deserto. Depois do Jordão, tem terra prometida, tem cidades grandes, tem povo grande para ser tomado, conquista. Deus está usando as circunstâncias da vida para te direcionar para o propósito. Olha como é que foi com José. José teve um sonho maravilhoso, que tudo ia se dobrar a ele, mas antes disso, José foi odiado, foi ferido, jogado na cisterna, vendido como escravo, injustamente preso, e ficou preso lá um tempão, mas na verdade aquilo, Deus estava empurrando José para o propósito. Escute o que eu estou te falando. As dores que a vida coloca, é Deus nos empurrando para o propósito, é Deus nos empurrando para a vontade dele, para o propósito dele. Josué estava em meio a um golpe, Josué era servidor de Moisés, Josué deitava água em Moisés ficava dentro da tenda, Josué ficava na porta, mas aí Deus fecha o ciclo de Moisés e inaugura o ciclo de Josué. Deus está inaugurando um novo ciclo na sua vida. Quem crê e recebe, se manifeste aí, dê uma salva de palmas, dê um glória a Deus, tome essa palavra. Deus está inaugurando um ciclo de conquista, um ciclo de vitória. Talvez você olhe em volta em Josué está vendo morte, Isaías tinha um ciclo de morte, Abraão tinha um ciclo de ruptura, de coisas quebradas, de coisas perdidas, e Deus sempre apontou para a promessa, Deus sempre apontou para um futuro. Tem um futuro te esperando, tem um futuro glorioso te esperando, tem um futuro de milagres, de conquista e de vitória te esperando. Tua casa, tua família, teu lar, teu casamento vai ser encontrado pela glória de Deus. Eu quero terminar lendo o último texto para você. Eu quero ler o texto de 2 Reis, querido.
2 Reis, capítulo 6, versículo 15, conta a história que Eliseu e seu moço estavam retirados, fugindo do rei, porque Eliseu revelava tudo que o rei da Síria falava dentro de casa, revelava para o rei de Israel, e até o rei achou que tinha alguém traindo ele, e alguém disse, não, é o profeta Eliseu, tudo que o senhor fala na sua recâmara, ele avisa o rei de Israel. Então ele mandou uma milícia, uma tropa para matar Eliseu. Olha o versículo 15, tendo levantado muito cedo o moço, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que as tropas e os carros haviam cercado a cidade. Então o moço disse, ai meu senhor, que faremos? O moço ficou desesperado. Então respondeu Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Fiquei pensando aqui, quem estava falando a verdade? Era o moço de Eliseu que estava desesperado, ou Eliseu que estava dizendo, era mais que estão conosco do que estão contra eles? Na verdade, os dois estavam falando a verdade. A verdade de cada um dependia por onde eles estavam olhando. A verdade do moço de Eliseu era, estou lascado, vai acabar minha vida, tem um exército lá embaixo, eu e Eliseu contra um exército, não tem mais jeito, desesperado. Era a verdade dele, porque dependia dos olhos que ele viam. Agora Eliseu disse, calma, não temas, mais são os que estão conosco. De onde que Eliseu tirou isso? Olha o próximo versículo, 17, orou Eliseu e disse, Senhor, peço que abra os olhos do meu moço para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que coisa, querido, essa é a chave é esta, a chave é para onde você está olhando. Ei, olha para mim aqui, querido, para onde você está olhando? Se você estiver olhando para o exército de baixo, ele te afronta. Se você estiver olhando para as circunstâncias naturais, se você estiver olhando para as notícias, para os maus rumores, isso vai roubar sua força, isso vai roubar sua fé. Mas se você estiver olhando para cima e vendo o exército de Deus, o mundo está cercado de cavalos, de carro de fogo, de anjos de Deus cercando Eliseu, eu estou convicto que Deus é comigo, porque eu estou enxergando isso, que eu estou olhando para cima, enquanto o moço está desesperado, mesmo ambiente, mesma realidade, duas atitudes totalmente diferentes. Tudo porque onde estavam os olhos? Coloca teus olhos no autor e consumador da nossa fé. Coloca teus olhos em Deus, na promessa de Deus, na palavra de Deus. Coloca teus olhos no chamado de Deus. Confia em Deus, espere em Deus, depende de Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas em sua vida. Deus vai fazer grandes coisas em sua casa, em sua família. Coloca os teus olhos no Senhor, em nome de Jesus. Ei, toda vez que a gente olha igual o moço de Eliseu, a gente olha o exército de baixo, olha para a circunstância, olha que está cercado, olha que isso traz desespero. Mas todas as vezes que a gente olha igual Eliseu, e a gente vê o monte, a gente vê carro de fogo, a gente vê cavalos cercando nossas vidas, aí isso nos fortalece, aí não tem medo, não tem dúvida, aí tem força para caminhar, como Deus falou para Abraão, caminha, percorre, porque você está olhando, onde você está, vê a promessa, percorre, aí tem força para atravessar o Jordão, como Josué foi, em meio a um golpe, atravessou o Jordão, e foi avançar, e foi tomar, daqui a pouco Josué derruba Jericó e vai avançando, aí tem força para dizer sim para o chamado, como Isaías disse, eis-me aqui Senhor, eu vou, aleluia, você vai viver os melhores dias da sua vida, sua casa vai viver o melhor tempo da sua vida, Getsemane vai viver o melhor tempo da sua história, esse novo ciclo, essa nova estação será o melhor tempo da Getsemane em Manaus, em todas as suas geografias que estão instaladas. Quero abençoar vocês, quero declarar que o poder de Deus encontre sua vida. Levante suas mãos, feche teus olhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que estão agora conectados conosco. Eu quero profetizar o poder do Espírito Santo, que o Senhor está redirecionando os seus olhos, o Senhor está levantando os seus olhos, como o Senhor falou para Abraão. Levanta os teus olhos de onde você está, enxerga tudo. O Senhor está fazendo os teus filhos redirecionarem os olhos e olharem para a promessa, e olharem para o chamado. O Senhor está fazendo como Isaías viu o Senhor, meu Pai. Isaías viu a glória do Senhor e tudo mudou na vida dele. E ele respondeu o chamado e se levantou como um grande profeta. Oh, meu Deus, como Eliseu
enxergava o carro de fogo, enxergava a glória do Senhor. Meus irmãos não serão abalados, suas casas não serão abaladas, suas famílias não serão abaladas. Eu os abençoo em nome de Jesus. Abençoo sua casa, sua família, seu casamento, seus negócios, seus empreendimentos, sua igreja, seu chamado. Getsemane, eu profetizo o melhor tempo da sua vida. Getsemane, eu profetizo o melhor ciclo da sua vida, o melhor tempo de crescimento, o melhor tempo de avanço, de tomada de territórios, e levantar líderes, levantar homens e mulheres de Deus, de expansão do Evangelho. Deus abençoe Getsemane. Apóstolo Marco Valério, apóstolo Kedma, muito obrigado. Um beijo no coração, pastores, amigos, irmãos. Deus abençoe, amo vocês. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.